compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. A palavra do Senhor é bem clara, diz que eles gritaram de tanto medo que eles tiveram. Mas Jesus, versículo 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Feche teus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. Os irmãos já oraram por mim aqui, mas a oração nunca é demais, irmão. Sempre é bom. Nós iremos orar em nome de Jesus mais uma vez. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, é no santo nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós nos encontramos aqui nesta noite, Senhor. Pai Santo, já temos lido esta palavra, Deus, Senhor amado. Pai Santo, mas não queremos apenas ficar nisso, Senhor, apenas em ler. Meu Senhor amado, nessa noite nós te pedimos desde já, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Espírito Santo, toma o teu lugar neste lugar, faz a tua vontade, Senhor. Que nenhum de nós, meu Senhor amado, venhamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, meu Deus. Pai Santo, que cada vida, Senhor, que chegou aqui nessa noite, possa receber do Senhor, ó Pai. Que cada um que chegou aqui nessa noite possa sentir, meu Senhor amado, o teu poder sendo derramado sobre cada vida, meu Senhor. Pai, fica conosco e nos ajuda, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Todos quando creem digam amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, meus queridos e amados irmãos. Queridos, esta é uma passagem bastante conhecida, onde diz que fala que o nosso mestre, ele andou sobre as águas, andou sobre o mar. Nós vemos aqui, queridos, que esse episódio aconteceu posterior à multiplicação dos pães. Se você for meditar na palavra do Senhor, você vai ver que o Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele tinha uma grande preocupação. Ele tinha uma grande preocupação. Jesus, ele se preocupava muito, queridos, pelo fato dos discípulos quererem exaltar Jesus, porque os discípulos, irmãos, até no momento em que o Senhor Jesus estava sendo elevado aos céus, ali, até naquele presente momento, os discípulos esperavam em Jesus um rei militar. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, no início ali, você vai ver que os discípulos perguntam ao Senhor Jesus: mestre, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus lhes responde: não vos compete saber os tempos
ou épocas que o Pai tem determinado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas fiquem na cidade, recebam poder, recebam autoridade do céu, vocês vão ser revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, querido e amado irmão, Jesus, ele sempre ensinou os discípulos o que eles tinham que fazer. E nós vemos que neste episódio que a gente leu, anterior a ele, foi a multiplicação dos pães. Você talvez ainda não entendeu por que Jesus mandou os discípulos saírem dali. A Bíblia diz que o Senhor compeliu eles a saírem dali, pegarem um barco e atravessarem para o outro lado. O Senhor Jesus fez aquilo, irmãos, porque naquele momento multidões, não era uma multidão, eram multidões. Jesus foi bem claro: vão para o outro lado enquanto eu vou despedir as multidões. Nós vemos que era muita gente. Naquele momento eles estavam ali mais uma vez querendo proclamar Jesus rei. E Jesus estava tirando os discípulos dali, para que eles não começassem também a serem levados pelo vento de doutrina dos demais. E Jesus disse: olha, peguem o barco e vão para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amado irmão, posso me alegrar muito com esse Jesus. Você vê na oração sacerdotal de Jesus em João, no capítulo de número 17. Você vai ver o Senhor Jesus orando ao Pai. E o Senhor Jesus diz: olha, Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te peço que os livres do mal. O Senhor Jesus sempre teve, querido, uma grande preocupação com os seus servos, com os crentes. O nosso pastor, né, certo dia ele deu essa palavra e ele me disse: irmão João, Ele cuida dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é quem cuida dos crentes. E eu peguei essa passagem, eu peguei essa palavra, irmão, coloquei no meu coração. E de lá até aqui eu sempre tenho sentido isso. Às vezes quando o vento sopra, às vezes quando o negócio começa a apertar um pouco mais, eu me coloco do Senhor e o Senhor fala comigo: eu é quem cuida dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, queridos, que o Senhor Jesus naquele dia ele disse: olha, peguem o barco e vão para o outro lado. E os discípulos pegaram o barco e foram atravessar. E logo depois do mestre despedir as multidões, foi para um monte orar sozinho. Dentro apenas dessa passagem, desses poucos versículos que a gente leu, irmãos, nós podemos extrair muitas lições para as nossas vidas. Nós vemos aqui uma delas, que o próprio Jesus, sendo Deus, porque o próprio Jesus, sendo Deus, nunca deixou de orar. Nós vemos aqui que depois de ter despedido as multidões, Jesus foi para o monte orar. E aquilo não era a primeira vez que Jesus tinha feito aquilo. Não era a primeira vez que o Senhor Jesus tinha saído, tinha se isolado ali um pouco para orar, para falar com o Pai. Não era a primeira vez e nem era a última vez. Nos nossos dias, queridos e amados irmãos, nós vemos muitas pessoas, muitos irmãos saindo dos caminhos do Senhor, se desviando. Saem de alguma forma e na maioria das vezes nós olhamos e não entendemos por que fulano saiu, por que ciclano saiu da igreja, o que aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa: pastor não segura crente em igreja, dirigente não segura crente em igreja, conjunto não segura crente em igreja. Quem te sustenta na igreja, na presença de Deus, é a tua comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Deus é louvado. Uma coisa eu tenho aprendido: quando alguém sai da igreja por uma fofoca, por alguma coisa que seja, pode entender, nunca entrou por conta de Jesus. Nunca entrou ali por conta de Jesus. Não. Porque se no momento, se você estiver firmado, eu te garanto isso dentro da palavra do Senhor, se você firmar os seus passos na rocha, se você fizer o alicerce da sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus, o vento vai soprar, a tempestade vai cair, louvado seja o nome do Senhor, mas a tua casa não será abalada, porque ela está firmada sobre a base do Senhor. Mas se você firmar a sua casinha na areia, querido e amado irmão, o primeiro vento que vier, ela desaba. E o próprio Jesus diz que a queda é grande. A queda é grande.
O interessante dessa passagem aqui é que o Senhor Jesus, mais uma vez, repetindo, vão para o outro lado. A palavra foi, vão para o outro lado.